Agora, quando a gente fala de eutanásia, né, ele é um procedimento que ele precisa ser pensado e ele vai acontecer exatamente pensando nas premissas de bem-estar animal dentro da cadeia produtiva. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso SuinoCast. O meu nome é Guilherme Brant, sou o host aqui do programa. Hoje a gente tem uma convidada especial, a Laia Canaan. Laia, seja muito bem-vinda. Lembrando aqui que o objetivo do nosso programa, do nosso trabalho, é abranger uma grande parte de assuntos, né? E atingir uma grande parte de pessoas. Quando eu falo dessas pessoas, aí a gente está falando dos nossos produtores, né? Que o impacto direto a eles, o impacto dos futuros produtores, os filhos dos produtores que eventualmente assistam aí aos programas, a parte da academia, né? Tanto professores quanto alunos de mestrado, doutorado, alunos da academia ou futuros alunos também, né? Nas diferentes áreas aí da agropecuária, da veterinária, biologia, agronomia, zootecnia, enfim, todas essas áreas. Uma importância bastante grande nos consumidores do nosso produto e eu sempre friso para os nossos não consumidores, aquilo que a gente deve falar, e é importante a gente falar coisas para que as pessoas entendam a nossa cadeia e o modo da gente produzir. Eu vou brevemente te apresentar aqui de uma maneira formal, Laia, me permite te chamar assim. Tu que tem a formação acadêmica com bacharelado em zootecnia na Federal de Uberlândia, mestre em ciências veterinárias pela Universidade de São Paulo, hoje fazendo um doutorado na Universidade de São Paulo com um sanduíche na North Carolina State University, e, importante, coordenadora do ensino, pesquisa, inovação e extensão do Laboratório de Pesquisa em Suínos. Eu vi que tu está com uma xícara aí do LPS, a Faculdade Veterinária e Zootecnia da USP. Então, Laia, seja muito bem-vinda, né? Uma apresentação formal aqui. E para começar aqui, para o nosso quebra-gelo, eu gostaria que tu se apresentasse quem que é a Laia, como que entrou nesse ramo da veterinária e, enfim, da onde veio e aonde está, não para onde está indo, né? Aonde veio e aonde está. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pode me chamar de Laia, fica super à vontade, é um nome diferente, o mais simples possível é o melhor sempre. Eu estou aí no ramo da produção de suínos já tem uns 7 anos aproximadamente, final de graduação para mestrado, doutorado, né? Trabalhando com isso, mas sempre fui uma entusiasta por pessoas. Eu acho que se a gente fosse definir a Laia de alguma forma, seria sobre pessoas. Gosto de ter pessoas próximas, gosto de conhecer pessoas, entender pessoas, e acho que dentro da produção de suínos, o nosso maior gargalo hoje são as pessoas, né? A gente, tecnicamente, está dentro de tudo, mas a gente falha muito ainda no básico, né? Aquela questão empática de entender o próximo, de ver que as pessoas precisam estão ali, tanto quem está no dia a dia quanto o nosso consumidor. Então, eu tenho trabalhado aí e dedicado a minha carreira com orientação de grandes pessoas também, grandes mestres que têm me orientado com esse enfoque. Eu caí na zootecnia de paraquedas, minha família não é de produtores, não tenho grandes fazendeiros, pouco contato, sou do interior de Minas Gerais, mas nunca foi fazenda rotina, mas entrei na zootecnia, me apaixonei, tive grandes mestres que me mostraram a importância da produção animal, me apaixonei pela suinocultura no processo e caí em Pirassununga, moro em Pirassununga hoje, né? Estou aqui no Laboratório de Pesquisa em Suínos sob orientação do professor César e estamos nesse trabalho contínuo aí de educar pessoas, de entender pessoas e, claro, né, pensando na relação humano-animal e como a gente pode melhorar o contexto geral aí. Então, acho que brevemente, se a gente fosse definir Laia antes e hoje, seria nesse aspecto, assim. As matrizes da TopGen carregam a excelência em seu DNA, guiando os produtores e consumidores a um futuro mais sustentável da suinocultura.
resultado de 4 décadas com foco em melhoramento de matrizes e agora potencializado através da atualização genética com o que tem de melhor na Suíça. Legal que tu fala em pessoas e especialmente teria alguma que tu fala de influência, né? Alguém que tu queira referendar aí como influência na tua carreira? Nossa, com certeza. E pessoas, para mim, como dito, são muito importantes. Então, acho que a primeira pessoa a acreditar em mim lá atrás, na graduação ainda, foi a professora Camila Raineri, que nem trabalha com suínos, mas ela também é daqui de Pirassununga, da Universidade de São Paulo, e foi quem me estimulou a ir atrás da área acadêmica, de buscar esse conhecimento, de entender um pouco mais questões mais holísticas, e claro, o professor César, que depois abriu todas as portas para mim aqui, e é hoje um dos meus melhores amigos, meu parceiro de trabalho, né? Um grande companheiro, assim. Então, acho que esses dois são grandes players, assim, na minha vida, que com certeza abriram todos os caminhos possíveis aí pra gente. Legal. Importante a gente fazer esse reconhecimento. E quando tu fala do César, é o César Garbosa, né? Isso, César Garbosa, grande conhecido e parceiro aí também de vocês, né? Sim, que teve aqui em alguns outros episódios. Sim. E esses dias a gente até fez um trabalho conjunto e pôde conversar bastante. E ele me falou do trabalho em Pirassununga. Conta um pouco, Laia, do LPS aí, do laboratório. Do nosso laboratório. Bom, hoje então a gente está aí à frente do laboratório de pesquisa em suínos aqui da Universidade de São Paulo há 5 anos e meio aproximadamente, né? O professor César Garbosa está aí há 5 anos e meio, eu estou com ele há 5 anos já, então desde o início. E aqui a gente desenvolve atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão. E uma das grandes características que a gente tem e tenta trazer, na verdade, é estar em contato direto com a indústria para entender as necessidades do mercado e aquilo que a universidade, a gente, enquanto atores da ciência, pode auxiliar aí no desenvolvimento da cadeia produtiva. E também a gente tem uma parceria muito legal, que para nós é muito importante, com a Associação Paulista dos Criadores de Suínos, né? Então, a gente tem vários projetos sendo desenvolvidos junto a eles para a gente realmente ter esse contato direto com quem está na lida todos os dias. Então, a gente tem uns painéis muito legais e tem muita demanda junto com os produtores do estado de São Paulo, com a associação. Então, eu acho que isso é muito legal. E aí, para além dessa parte de inovação, de desenvolvimento de produtos que a gente testa, né, aqui no laboratório, a gente também tem toda essa pegada de pesquisa em extensão com os produtores e, claro, a parte de ensino que a gente daí engloba alunos de graduação tanto da Universidade de São Paulo quanto das universidades aqui da região, particulares, privadas, públicas, enfim. Todo mundo que tem interesse, a gente abre e tenta dar o máximo de disponibilidade possível. E a gente entende que tem uma estrutura muito legal e que todo mundo deve ter o direito de usar isso, né? Então, a gente tem tentado englobar todo mundo e trazer quem tiver vontade e for entusiasta da suinicultura. A gente está de portas abertas para receber e trabalhar nisso aí, mas é bem legal que a gente tem essa parceria com a indústria, então com grandes empresas, grandes players do mercado, com os produtores e com alunos, pessoal da pesquisa, né, outras instituições de pesquisa do exterior também que trabalham com a gente. Então, acho que o LPS é um pouquinho de tudo, a gente tenta fazer um pouco de tudo muito bem feito para trazer essas melhorias aí para a cadeia produtiva e a gente poder otimizar o máximo que a gente conseguir. Importantíssimo essa relação aí, academia e órgãos de pesquisa, ensino com a prática, né? Com quem está fazendo. Exato. Vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema bastante diferente, né? Um tema que a gente eu não vi em outros programas, nem no Swinecast, nem no Suinocast, e um programa que eu posso estar enganado, mas é uma coisa pouco falada e importante para nós debatermos aqui, que é a eutanásia, né? Só dando um enfoque, há umas 2 ou 3 semanas, eu assisti um episódio aqui do Suinocast com a Diane de Lanora, e ela estava falando de mortalidades, de creche, os desafios, e eu anotei uma frase que ela falou, que a morte choca, né? A morte choca pelas perdas diretas, né, que a morte causa, mas também que é uma questão complexa, uma questão que envolve aí a questão financeira, além da complexidade da própria morte, e também o lado emocional, né?
E ao a gente falar de eutanásia, eu fiz uma pesquisa aqui, eu fui ver o que é eutanásia, né? A eutanásia vem do grego, né? Eu, bom, e thanatos, a morte, né? Então seria uma morte boa. E dando só um contexto aqui, Lai, quando eu falo de bem-estar animal, para minha família, minha mãe já tem um pouco mais de idade, ela fala, pô, mas tu passou a vida inteira produzindo e vocês falam de bem-estar animal de quem vocês abatem. Então o abate é um fim da vida para começar uma alimentação com proteína, e nós vamos falar hoje do outro fim da vida, quer dizer, o mesmo final da vida, mas não é um final produtivo, né? É um final de uma quebra aí. Então eu já te pergunto, assim, quando, né, ou qual que é a diferença conceitual entre a eutanásia e o abate, ou o abate humanitário, e a partir daí vamos conversando, né? Perfeito, eu acho que a sua colocação sobre a questão do bem-estar vocês vêm falar de bem-estar, mas vocês estão abatendo animais e fim produtivo. Eu me lembro muito de uma professora de sociologia rural que era vegana e falava para mim sempre, mas é bem-estar para quê? Você vai matar. E não é sobre isso. O fim produtivo, a gente tem um fim extremamente digno. A gente está trabalhando com animal de produção e ele vai ser abatido com um objetivo, né? Então, a gente está pensando na cadeia de alimentação da população. Agora, quando a gente fala de eutanásia, né, ele é um procedimento que ele precisa ser pensado e ele vai acontecer exatamente pensando nas premissas de bem-estar animal dentro da cadeia produtiva, né? Então, o abate, ele é o nosso objetivo final. Então, qual é o nosso objetivo quando a gente produz suínos padrão, né? Commodity, suínos, quilo de carne produzido. Então, a gente está pensando num produto de qualidade, um produto seguro para quem está consumindo, com o maior bem-estar animal possível e com a melhor qualidade de trabalho para as pessoas que estão envolvidas no processo. E o nosso objetivo é a alimentação. Então, isso é um abate. E o abate humanitário vai ter todos os procedimentos a nível de frigorífico para que ele aconteça. E para isso, a legislação brasileira ela é impecável, a gente não precisa nem entrar nesse mérito, né? Os abates legislados no Brasil, todos são humanitários e são abates extremamente preocupados e conscientes, e se algo está fora da legislação, toda linha de frigorífico para. Então, isso a gente é referência mundial. Agora, quando a gente fala de eutanásia, a gente está quebrando esse processo, né? Então, a gente tem um objetivo final, que é produzir da melhor maneira possível para ter um produto de qualidade para o meu consumidor. A eutanásia não, dentro do meu processo produtivo eu tive um empecilho, um problema, um animal debilitado, um animal doente, e eu preciso identificar esse animal e tomar uma decisão. O que eu faço com esse animal? Então, sempre que a gente pensa em identifiquei um animal que está doente, está debilitado de alguma forma, a gente tem 3 opções. Uma delas, eu vou tratar esse animal, que tende a ser a primeira escolha sempre. Vou tratar esse animal e tentar recuperar um animal que está debilitado. A segunda seria eutanásia. Mas quando eu penso em eutanásia, se o meu animal, né, o que é a eutanásia? A gente vai induzir a cessação da vida de um animal por meio de um método que é cientificamente comprovado, né? Então esse é um ponto muito importante, por um método que é eficaz e que traz a inconsciência imediata do meu animal para que ele não passe por um sofrimento desnecessário. E quando eu digo sofrimento desnecessário, eu quero dizer, esse animal não responde à medicação ou é algum tipo de problema que a gente tem que não tem chance de recuperar, como a gente trabalha com atividade produtiva, é algo que o custo é totalmente incompatível, ou a gente não vai ter estrutura dentro da granja para manter esse tratamento. Mas, enfim, a gente precisa pensar no animal e entender que a eutanásia ela é uma premissa do bem-estar. Ela não é meu objetivo. O abate é meu objetivo para a produção de alimento. A eutanásia não. Ela é um procedimento que vai ser realizado depois que eu identifico um animal, entre muitas aspas, problema. Problema eu quero dizer no sentido de um animal que está debilitado, que está comprometido, que está com problemas de saúde, de algum aspecto que daí a gente pode abordar vários exemplos. Então, eu identifiquei esse animal e ele não estava planejado, né? Porque o que a gente quer é que tudo corra muito bem. Mas, claro, quando a gente trabalha com biologia, a gente está predisposto a tudo. Tem pressão de infecção, tem outros patógenos que entram, enfim. Então, eu identifico esse animal e eu preciso tomar uma decisão. E daí a eutanásia é uma das decisões que eu preciso tomar
E a principal premissa de eutanásia é o bem-estar animal. Por quê? Você foi perfeito na sua colocação de trazer a etimologia da palavra, que é a primeira coisa que eu falo para os alunos. Eutanásia vem do grego e significa boa morte. Tenha isso em mente. É melhor para aquele animal morrer do que continuar no estado que ele está, sem chance de se recuperar e ficar em sofrimento. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente ficar muito bem alinhado e tirar esse peso, né? Porque é um peso da palavra nas costas. A gente fala eutanásia, vem aquela carga pesada, essa cobrança da sociedade de, meu Deus, parece que vocês têm prazer, né, em tirar a vida de um animal. E não é isso, né? É totalmente ao oposto. Deixa eu te perguntar, o meu pensamento cartesiano aqui é muito forte. E só fazendo um resumo do que a gente falou até agora. Tu falou das regras e da condição muito bem feita do abate, né? Muito bem documentado e legislado no Brasil. E também para a eutanásia tem um material muito bem elaborado pelo Ministério, né, que é referendado à eutanásia. Mas no meu cartesiano aqui, tu falou que a partir do animal que ele está com algum problema, nós temos 3 caminhos. Isso. Né? Eu acompanhei 2 aqui. Né? Isso. Ou o tratamento. A eutanásia. E o terceiro seria o abate, mas a gente chama de abate precoce. Né, que a depender da condição, se é um animal que a gente consegue, né, medicou, mas a gente respeita o período de carência, ele consegue ser embarcado, eu tenho logística suficiente para isso, obviamente a gente opta por enviar a abate, né, por questões econômicas mesmo, né. Então os 3 caminhos são esses: tratamento, eutanásia e abate. E aí, qual eu opto? Depende de vários fatores que a gente aborda mais detalhadamente, mas são esses 3 caminhos. Identificação do animal, 3 opções. Como eu decido por elas, aí a gente tem várias possibilidades. Sim, mas tudo isso que tu fala aqui é a árvore decisória, né? Portanto, basicamente, que exato. A árvore decisória. E de uma maneira geral, eu acho que fica bastante importante que é a opção ou a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade de não permitir o envio para o abate de algum animal que não consiga se locomover sozinho. Exato, exato. Aí ele por si só também já é uma indicação. Já é uma resposta. Né? A gente tem, né, aí na legislação, nas recomendações, a gente tem uma cartilha do Conselho de Medicina Veterinária que traz, assim, os pontos de o que seria uma eutanásia, como a gente opta, as obrigatoriedades do médico veterinário, né, na tomada de decisão. E a gente tem uma cartilha muito mais realista que vai orientar a gente que é do Ministério, né, pensando na eutanásia específica, e aí a gente tem uma focada em suínos, né, que é muito legal e muito completa. E aí um ponto máximo é que, assim, como eu falei no início, a eutanásia é uma premissa do bem-estar animal, ponto. Então, se a gente pensar lá nos domínios ou nas liberdades, a depender do que o pessoal trabalha, a gente não pode garantir que esse animal fique em sofrimento, ele tem que estar livre de medo, de fome, de sede, de dor, de desconforto. Então, se é um animal que ele tem dificuldades de se locomover, como que eu coloco esse animal num caminhão de transporte para ir para o abatedouro? Não existe essa possibilidade. Então, existe para ele uma única alternativa, que é a eutanásia. E quando a gente fala de eutanásia, ela vai ser realizada na própria granja, né? Agora, esse animal, para sair para abate, ele tem que, mesmo que a própria granja, né, assim, a empresa ali tenha o próprio frigorífico, talvez no mesmo sítio, algo próximo, ainda assim esse animal tem que ser transportado. Ele precisa se locomover da baia para o corredor, para embarcar no caminhão. Então, assim, um animal que ele está com dor, tem dificuldade locomotora, ele não pode, de maneira alguma, ser forçado a caminhar. Esses casos são indicações para eutanásia imediata. E existem vários casos que são listados como indicações para eutanásia imediata, que daí a gente nem vai trazer para o mérito da árvore decisória. Né? A árvore decisória ela vem para ajudar a gente a tomar uma decisão muito objetiva, mas em casos que eu tenho opções de decisão. Existem alguns casos que não tem opção. Identifiquei, eutanásia imediata, não tem conversa, não tem supervisor, é eutanásia e pronto. Né? Então, o que seriam esses casos? Exemplos, casos de prolapso uterino. Eutanásia imediata, não tenho que falar com ninguém, é eutanasiar a fêmea. Casos de fraturas, de pelve, de coluna,
animais que perdem a postura. Então, isso são casos de eutanásia imediata. A ciência existe? Poderia existir um tratamento? Sim, mas a gente sabe que na realidade da prática isso é incompatível. Doenças que são um risco para a saúde pública, que são riscos para a saúde do plantel, casos de lesões muito severas que tem chance de sepse, que a gente pode ter algum tipo de problema que a gente sabe que na rotina não consegue ter o cuidado. Então, assim, prolapsos necrosados, isso tudo é indicação para eutanásia imediata, né? Alguns casos de doenças que a gente não consegue fechar um diagnóstico e assim, não temos, né, não fecha um diagnóstico e o animal continua em sofrimento, a gente não vai esperar uma semana, 15 dias, tem que tomar essa decisão. Então, essas são algumas das indicações que a gente tem para nem se pensa em árvore decisória, é a eutanásia imediata, né? Então, são pontos que a gente precisa ter muito bem alinhado. Muito bem pontuado, né? E só lembrando aqui, e que uma lembrança boa, né? Que tu comentasse aí da questão do bem-estar animal, da árvore decisória em casos de doenças, vamos dizer, normais da suinicultura, na questão do bem-estar em relação à dor e sofrimento, e coisas que a gente não está muito acostumado no Brasil, que bom, né? Que é essas doenças mais de algumas grandes zoonoses ou doenças que possam afetar tanto a saúde pública quanto a saúde de rebanho, né? Aí uma vantagem de quem é um pouco mais velho, né? Eu cheguei a pegar casos de Algesic, né? Então são casos que infelizmente felizmente hoje a gente não tem mais. Felizmente não tem hoje, né? Mas importantíssimo também, e lembrar, e pegando um pouco da tua fala lá no começo, vocês vão eutanasiar alguns animais, né? Coisas que normalmente, quem está escutando aqui com um pouco menos de experiência, ou começando agora, ou que ainda está na academia, né? Mas casos que a gente vê doenças, tudo isso que tu falou aqui da árvore decisória, mas aconteceu há muito pouco tempo no Rio Grande do Sul, aqui as enchentes lá e tornados em Santa Catarina, que às vezes destruíram granjas, né? Então, infelizmente, são em grandes, em um pouco mais volumes, um pouco maiores, né, do que o necessário. E até teve um caso, alguns anos atrás, de um caminhão que tombou com alguns animais, né? Então, tem que ter uma ação rápida, né, segura, né, tanto para o animal quanto para quem está... Para o operador, quem está fazendo. Exato. E como que está o tema hoje, Laia, em relação a treinamentos, em relação... Eu vou te fazer uma pergunta, olhando para alguém que está dentro da academia e com uma camiseta aí do laboratório de pesquisa em suínos, o que é passado, como que é passado o tema para os alunos, né? Porque às vezes a gente vê pessoas em começo de carreira que essa decisão é uma decisão que está na batuta do profissional, né? Ele vai orientar um integrado, um associado, um produtor independente, ele vai dar a orientação técnica, né? Como que está saindo o pessoal da academia em relação ao tema? Acho que assim, Guilherme, o primeiro ponto é a gente entender que, eu, por exemplo, eu sou zootecnista. A atribuição sobre eutanásia, sobre montar um plano de ação, sobre fazer o planejamento de eutanásia de uma granja, que é a obrigatoriedade que todas elas tenham, é a atribuição de médico veterinário, né? Então, isso é um ponto importante da gente ter em mente. Então, é uma atribuição. Mas aí a gente precisa pensar na produção de suínos. Não é em toda granja, em toda unidade produtiva, que sempre que eu preciso que a eutanásia seja realizada, o médico veterinário esteja lá presente. E isso diz respeito sobre a escala de produção e a forma como as coisas funcionam, e não é um problema nenhum. E o que é crucial? Que é permitido que seja realizado? Esse plano de ação, que é basicamente um documento formalizado, que traz para a gente, em casos listados, eu tenho o meu método eleito como primário, então eu vou trabalhar com eletrocução ou eletronarcose nesse caso, para animais dessa categoria, porque também a gente está falando de uma produção de suínos, em que o abate uma eutanásia de um leitão é um procedimento muito diferente da eutanásia de um rufião que eu tenho dentro da minha granja. Então, eu tenho métodos distintos a depender da categoria, da situação fisiológica. Então, o plano de ação que vai trazer
para a categoria X é o método Y, que é o eleito, e é o funcionário tal que foi treinado para fazer. Então, assim, a gente sabe da dificuldade logística num país do tamanho do nosso, com a produtividade que a gente tem, do veterinário estar presente o tempo todo. Então, ele monta esse plano, estrutura isso e treina pessoas capacitadas que passaram por treinamento, são validadas para fazer esses procedimentos, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, as pessoas treinadas, elas podem fazer. E aí a gente entra num gargalo muito grande, né? Que é exatamente pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas treinadas, a gente está sofrendo um problema muito grande que não é exclusivo do Brasil. A ciência do mundo mostra isso também. Então, tem um trabalho muito legal, que foi inclusive o Felipe Dalla Costa que desenvolveu, sobre eutanásia, que ele faz o seguinte diagnóstico. 7% dos colaboradores de granjas se sentem confortáveis em fazer eutanásia, em tomar decisão, e eles foram treinados. Outros 93% não se sentem à vontade, tem medo, angústia, vários sentimentos complexos envolvidos no processo, e qual a justificativa? Falta de treinamento. Então a gente entra num gargalo muito grande, porque técnicos capacitados a gente teoricamente tem, mas esse treinamento não está chegando em quem está a campo e é quem vai fazer o procedimento, né? Então a gente tem esse gargalo e não é exclusivo do Brasil. Tem várias pesquisas em outros países que mostram o mesmo cenário. Então, assim, as pessoas não se sentem confiantes, elas não se sentem confortáveis em tomar essa decisão, não querem fazer o procedimento, preferem que outra pessoa faça. Então, isso diz muito sobre onde a gente está nessa janela do conhecimento e que a gente tem muito trabalho pela frente, porque não é um tema legal. Ninguém quer falar sobre isso, né? Mas é muito importante. E aí, pensando nisso, para o Brasil hoje, a gente não tem nenhum trabalho que trata da questão do ensino na medicina veterinária, e aí também a gente tentou expandir um pouquinho para a questão de ciências agrárias, né? Só para entender se tem algum tipo de abordagem. A gente tem alguns trabalhos sobre isso em universidades dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não tinha. E a gente fez um levantamento sobre isso, né? Então, peguei uma aluna de iniciação científica, montamos um projetinho, vamos fazer um questionário com alunos de graduação. E vamos entender o quê? Ah, você teve aula sobre eutanásia? Sim, não, qual que é a sua área? Qual é o seu background de vida? Você é de cidade pequena, cidade grande? Já teve contato com produção? Enfim, a gente fez um diagnóstico, né? Basicamente, fizemos um diagnóstico. É um trabalho que está em análise, mas pensando em dados brutos, o que a gente observou? Hoje, dentro da academia, e aí brasileira, e isso corrobora com o que a gente tem observado fora do país, o que a gente vê? Fala-se sobre eutanásia? Sim, para pequenos animais. Fala-se sobre eutanásia? Sim, e sobre como lidar com o luto do tutor de um animal. Agora, quando a gente traz isso para a produção animal, são poucas as disciplinas ou poucas as abordagens que os alunos vão ter uma aula sobre eutanásia. Então, assim, posso dar o nosso exemplo. Depois desse diagnóstico, a gente tomou um susto e falou, mas vamos fazer um feedback. A gente fala sobre isso em uma aula, né, da disciplina de produção de suínos ou com o pessoal que está no estágio, etc. Mas em grade curricular. Não tem, não é obrigatoriedade. Então, assim, nessa questão de ensino, ainda para o curso de medicina veterinária especificamente, está muito defasada a temática, porque para animais de produção, e daí, claro, nosso foco é produção de suínos, mas do mesmo jeito que não acontece para a gente, tem esses trabalhos sendo desenvolvidos com bovinos, com pequenos ruminantes, e o cenário é o mesmo, de negligência e de não se fala sobre o tema, e a gente está nessa nuvem que ninguém sabe nada, ninguém fala sobre nada, mas aí a pessoa vai fazer um estágio, ver alguma coisa acontecendo na prática e fica horrorizada. Então, acho que a academia e o ensino tem muito que melhorar e talvez trazer uma obrigatoriedade sobre esse tema que é tão importante, assim como ele é uma disciplina obrigatória pensando em pequenos, né, que são os filhos da atualidade, a gente precisa trazer isso para a produção também, né? Acho que é muito importante. E isso é muito marcado quando tu fala isso. Eu tive vários estagiários, né? E uma coisa importante o que marca na vida de todos nós é as primeiras coisas que a gente faz, né? E eu tive estagiários que, infelizmente, o primeiro contato deles, tu vai numa granja, tu vê um animal, tu toma uma decisão, né? E pegando esse teu gancho,
se isso começa errado, né? Se o primeiro dia do trabalho ou o É primeiro um trauma contato no para a vida estágio toda. é uma coisa errada, né? E importantíssimo que a gente pega aqui, quando tu estava falando dos 7% aí, a gente pega algumas coisas de choques de gerações, né? A gente tem o pessoal mais velho, de grandes, que era acostumado a algumas a eutanásias de métodos que a eutanásia evoluiu, né? Vamos combinar. A eutanásia evoluiu. Então, assim, pessoas que faziam algumas práticas que felizmente mudaram, e a gente tem uma geração mais nova que tem um bloqueio que às vezes não vou chegar perto do animal para se sacrificar, né? Então é importante esse tema e a gente está falando de um volume que é relativamente alto, né? Quando a gente fala aí de doenças emergentes ou da própria rotina, né? Vamos jogar aí por baixo um 10% de mortalidade de reprodutores ou seja lá 5, 10% de leitões na maternidade, 3 na creche 1, 2, 3 na terminação, são números bastante grandes, né? Que a gente trabalha com escala, né, Guilherme? Então, assim, tudo que você fala, é 1%, 2%, mas na escala que a gente trabalha, isso para quem tá lá todo dia, ele não tá pensando no minha meta anual, ele tá pensando que, meu Deus, hoje eu preciso fazer eutanásia de 18 leitões. Sim. Esse percentual de morte, claro, o sacrifício é uma pequena parcela, né? Mas está dentro desse número. Exato. Então, assim, E um ponto que é muito interessante da gente ter em mente é que, assim, eu comentei do trabalho do Felipe, né? Que ele fez esse diagnóstico de colaboradores. E um outro ponto muito importante que ele identificou e que daí recai sobre nós, e daí realmente é uma cobrança para nós que somos técnicos e a gente que está, né, dando assistência e consultoria para essas granjas e, de fato, que teoricamente detém esse conhecimento, é que os métodos que são mais usados no Brasil hoje são métodos que não são adequados, são métodos que não estão pertinentes com a legislação. Inclusive, esse trabalho do Felipe é muito recente, é de 2019, e ele traz para a gente que assim, um dos principais métodos é a eletrocução com equipamentos caseiros, é a perfuração cardíaca, que basicamente seria fazer a sangria direto, sem sensibilizar o animal. Isso são métodos que não são permitidos na legislação, e eles acontecem por falta de treinamento. Então, uma coisa está muito linkada com a outra, né? Então, assim, a pessoa que ela não sabe, ela às vezes aprendeu a identificar, ela faz a identificação correta do animal, mas ela tem essa dificuldade na hora da execução, porque não é só identificar, né? Como a gente falou, tem a dificuldade do técnico estar presente, muitas vezes o colaborador ele precisa executar. E aí, se ele não passou por um treinamento adequado, ele vai executar com as ferramentas que ele tem, da forma que ele acha que é a melhor, da forma que talvez ele tenha mais familiaridade, porque ele vem de um meio rural e o meu bisavô fazia assim, sangria direta, por exemplo, né, perfuração cardíaca, é o que a gente mais vê. Eu sou do interior de Minas Gerais, entendeu? Eu cresci, né, com essa experiência de, churrasco de fim de ano, a gente sangra o porco e vamos fazer porco a pururuca. E assim, isso não cabe dentro da produção, né? E daí a falha é toda nossa, a cobrança é nossa, é minha, é sua, é de todo mundo que está dentro do sistema produtivo e não está passando esse conhecimento para frente e treinando as pessoas. É muito simples, entre muitas aspas. Vamos lá, então, vamos limpar aqui, vamos para os métodos, né? E antes do método, vamos para o conceito, né? Tu falou aí da perfuração cardíaca, a sangria faz parte, é uma das etapas, né? Ela não é um a método. principal, não é o método, ela é uma parte do método, vamos dizer assim. Vamos para os métodos aí e categorias, né? Basicamente. Então, hoje, né, na legislação brasileira, o que a gente tem de método para a eutanásia de suínos? A gente tem os métodos elétricos, daí vai entrar a eletrocução e eletronarcose. A gente tem as pistolas. Só deixa eu te interromper. Puxando esse ponto, a eletrocução ou eletronarcose associada à sangria, sempre. Sim, isso é um ponto muito importante. No Brasil, independente do método que a gente utiliza, a sangria é obrigatória, tá? Legal. Então, independente do método, eu faço a sangria. Então, assim, a gente tem que é a eutanásia, é o procedimento da gente induzir a cessação da vida do animal, e lembra lá que na recomendação do Conselho de Medicina Veterinária,
a gente tem todos os adendos, que tem que ser um método cientificamente comprovado, que cause a inconsciência rápida, morte rápida, sem dor, sem sofrimento, ou pelo menos com tudo minimizado, né? Então, dentre os métodos, isso, e muito seguro para o animal e para o operador. E aí, dentre os métodos, a gente tem métodos que a gente chama de métodos reversíveis e métodos irreversíveis, pensando na insensibilização, né? Então, assim, tem métodos, a exemplo da eletrocução, por exemplo. Então, que é um método reversível, que se a gente passou o eletrodo pelos hemisférios cerebrais do animal e sensibilizou esse animal, ele perdeu a consciência. Mas a gente sabe que depois de um determinado período ali, coisa de 1 minuto, esse animal ele pode retomar a consciência. Então, esse é um método reversível de insensibilização. E a gente tem métodos irreversíveis, a exemplo da pistola de dardo penetrante, que a gente causa uma lesão, tem a concussão, tem o trauma e causa uma lesão física nos hemisférios cerebrais, porque o dardo ele penetra no crânio do animal. Esse é um método irreversível. Em todos eles, eu preciso fazer a sangria obrigatoriamente, porque com a sangria a gente garante que esse animal ele vai chegar a óbito por choque hipovolêmico, fica tudo alinhado, né? Claro que num método irreversível, a hora que eu chego a fazer a sangria, provavelmente esse animal já está morto, né? Mas é protocolo padrão, a gente faz em todo mundo. Já no método que é reversível, que esse animal tem possibilidade de retomar a consciência, a gente tem que sangrar, né, para garantir que ele de fato veio a óbito por choque hipovolêmico, perda do sangue e pronto. Então, independente dos métodos que a gente vai falar da agora para frente, a sangria é parte do processo de eutanásia e ela é obrigatória. Só que a sangria ela só vai ser realizada após a insensibilização. Então, ela é realizada com o animal inconsciente, né? E aí também, claro, antes de fazer a sangria, a gente tem alguns protocolos para seguir para identificar se de fato o meu animal está inconsciente mesmo, que é um ponto muito importante, né? Para a gente garantir aí todas as premissas do bem-estar. E daí, em relação a métodos, a gente tem grandes diferenças de métodos, exatamente porque na suinicultura a gente está trabalhando com categorias diferentes, situações fisiológicas diferentes. Então, um método que eu uso para uma matriz é muito diferente do método que eu uso para leitão de maternidade, por exemplo, né? Então, acho que eu, particularmente, sempre que eu vou dar alguma palestra ou falar com um aluno, eu já gosto de começar pelo método mais chocante, porque daí a gente já quebra na primeira e o pessoal tende a entender o que está acontecendo. Então, o primeiro método que a gente precisa pensar, e todos eles que eu vou falar agora são permitidos na legislação e são cientificamente comprovados, é a concussão cerebral, né? Então, vamos pensar em leitões ali na maternidade, que também é o nosso cenário de maior nível de eutanásias necessárias, né? Se a granja não está tendo mais eutanásia na maternidade que em outro local, algum protocolo está sendo feito de maneira errônea, que é a nossa categoria mais sensível. Então, animais ali até 5 quilos e 400 gramas. É permitido via legislação que a gente faça o método de concussão cerebral. De que forma eu faço isso? Usando pêndulo, né? Que é aquele método padrão que a gente segura o animal e lança ele contra a parede, causa concussão cerebral, trauma e traz a inconsciência. Ou usando martelo, marreta, algo nesse sentido, que a lógica é a mesma. A gente acerta os hemisférios, tem o ponto adequado de insensibilização e esse animal cai à inconsciência imediata. Isso é premissa, né? Trazer a inconsciência imediata. Então, o primeiro método, se a gente for pensar em leitões ali de maternidade, até 5,4 quilos, seria esse método mais comum, né, que tem várias vantagens do ponto de vista econômico, de facilidade, de não precisar de equipamento, e tem a grande desvantagem pensando do ponto de vista humanitário, né, que as pessoas não se sentem muito confortáveis em realizar, porque visualmente não é um método agradável. Acho que o primeiro ponto seria esse da concussão, pensando em leitões, né? Daí a gente passa para os métodos, por exemplo, das pistolas, que daí a gente tem as pistolas de dardo cativo penetrante e as pistolas que vão trabalhar com pressão, né? A pistola de pressão, ela tem uma limitação que, densidade óssea, né, questão de como ela vai trazer esse impacto, ela tem uma limitação de ser utilizada em animais de até 9 quilos. De onde veio esse número? De novo, lembra lá, é um método cientificamente comprovado.
Então, esse número veio de muita pesquisa, de muito trabalho. Então, a pistola de pressão, ela é usada para insensibilizar os animais até 9 quilos. Funciona muito bem. Então, a gente, de novo, concussão, trauma, insensibilizou, faz a sangria. Pistola de dardo cativo penetrante. É um método que eu particularmente acho fantástico e gosto muito de utilizar, porque é muito eficiente, e ela se encaixa basicamente em todas as categorias animais acima desses 9 quilos. Por que a gente não usa em leitão? Por segurança do operador, porque o meu dardo ele pode atravessar o crânio do animal e lesionar quem está fazendo. E uma das premissas é a segurança do operador. Então a gente utiliza esse método da pistola penetrativa acima de 9 quilos. Mas a partir dali ela funciona para todo mundo. Ela funciona para o meu animal de creche, ela funciona para o meu animal em início de crescimento, em fase de acabamento, funciona para reprodutores. Então é um método excelente. Como ela funciona? A premissa é a mesma. Né? A gente tem a pistola penetrativa, esse dardo ele penetra nos hemisférios cerebrais, causa uma lesão ali irreversível, insensibiliza o meu animal, eu faço a sangria. Um ponto muito importante, se eu vou usar essa pistola, a gente precisa conter o animal, né? Então a gente precisa, e aí nos métodos comuns a gente vai cachimbar esse animal para que ele fique na posição correta, para que eu acerte o ponto de insensibilização adequado, para garantir que esse animal está inconsciente e a gente fez o procedimento correto. Então, acho que até aí... E segurança do operador, né? Ponto primário, exatamente, né? Porque, assim, a pistola funciona muito bem se você fizer o procedimento correto. Sim. Se eu posicionar ela no local errado, a gente não está atingindo o objetivo, que é trazer a inconsciência do animal. E, claro, todos os colaboradores estão em perigo, estão envolvidos ali no processo. Daí a gente tem os métodos elétricos, né, que daí a gente vai trabalhar com eletrocução e eletronarcose, que são os choques em 2 ou 3 pontos. De uma forma geral, funcionam da mesma maneira. Então, a gente vai passar a corrente elétrica pelo cérebro do animal, traz a inconsciência. E na eletronarcose, para além disso, a gente faz o terceiro ponto, que é fazer a parada cardíaca, né, que é aquela terceira chapa que vem no coração do animal. Então, a gente tem as duas opções. Pontos positivos e negativos. A gente já teve antigamente, a gente tinha dificuldade de ter esse equipamento nas granjas porque ele era fixo, né? Parecido com o que a gente faz nos frigoríficos. Então a gente precisaria de um por barracão, era algo muito oneroso. Hoje a gente já tem equipamentos portáteis que a gente trabalha para a granja inteira. E já se tem adaptações e ganchos e eletrodos que servem para leitões. Então a gente poderia trabalhar esse método não só em animais, e aí é para qualquer categoria, porque a gente só adapta a questão de amperagem, de voltagem, porque muda a massa, o choque, né, precisa passar, isso é um fato, mas a gente consegue trabalhar isso para todas as categorias, só fazendo a regulagem do equipamento, e claro, se é um leitão, eu vou precisar de um gancho específico com os eletrodos do tamanho correto, mas já se tem esses equipamentos portáteis que dão essa flexibilidade para a gente de carregar de um barracão para outro. É um método bem legal, um método bem aceito pelos colaboradores também. E aí a gente tem overdose medicamentosa. Para suínos também se tem protocolos de fazer eutanásia de overdose medicamentosa. Na prática a gente faz? Não faz, é um processo muito oneroso. Esse é dependente do médico veterinário, porque a gente tem um manuseio de drogas específicas, a gente precisaria levar esse animal para uma sala, né? É tudo feito via intravenosa. Então, a gente tem dificuldades logísticas para realizar. Mas os protocolos existem, são comprovados. Se por acaso tem-se a estrutura e a granja optar por fazer, já tem tudo isso muito estabelecido. Para fins de pesquisa, já se usa, então já é estabelecido. A gente tem sempre essa opção. Então, a gente tem esses métodos todos muito bem descritos e muito bem solucionados, né? Claro que daí a gente entra na questão de preferência dos colaboradores, né? Como eu disse, por exemplo, eu gosto muito da pistola pela facilidade, né? Ela é uma maleta e eu carrego comigo onde eu vou e preciso, ela está disponível. Mas os funcionários, por exemplo, que não receberam treinamento, eles tendem a associar os movimentos involuntários que a gente tem após a aplicação do método a um sinal de consciência. Então eles falam, isso não funciona. Quando eu dou a facada, o animal já cai. Mas daí é falta de treinamento. É muito simples, né? Só para a gente relembrar aí do tônico e clônico, né? Sim. O que é o... Só para quem está escutando aqui, o que é o normal, né? Porque
inevitavelmente vão ter movimentos depois de qualquer uma dos métodos. Das opções aí. Isso. Então, depois que a gente insensibilizou esse animal, basicamente, né, em termos leigos, o que a gente está fazendo? A gente está desligando o cérebro do animal. Então, independente do método, todos esses métodos que a gente citou, seja a concussão, seja com as pistolas, que também é uma concussão e um trauma, seja por meio dos métodos elétricos, a gente está desligando o cérebro do animal. O que a gente tem de resposta após isso? São respostas involuntárias, e daí a gente divide essas respostas em 2 etapas, que é o que a gente chama de fase tônica e de fase clônica. A primeira delas, a fase tônica, ela é uma fase de contração. Então, a gente desligou o cérebro do animal. A gente ainda tem ATP funcional, a musculatura está funcionando, o coração muitas vezes está batendo. Então, a gente tem respostas involuntárias, fisiológicas que estão acontecendo e motoras, né? Então, ainda tem ATP rodando nesses músculos. Está tudo funcionando. Então, o que acontece? Primeiro momento, contração da musculatura. E aí o animal se debate, mas a gente precisa entender, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que são como identificar os pontos de insensibilização. Porque isso é uma resposta involuntária, não quer dizer que o animal está consciente. Então ele tem essa primeira fase que vai durar aí de 30, 45 segundos, que é de contração, e depois a gente entra na segunda fase, que é o momento de eu fazer a sangria, que é a fase clônica, que seria a fase de relaxamento gradativo da musculatura, que daí ela vai durar de 45 segundos a 1 minuto. Então o processo todo, 1 minuto e 30, com fase tônica de contração e depois relaxamento gradual, que é quando, né, o organismo ele vai entender que, opa, esse cérebro foi desligado, relaxamento gradativo, e é isso aí. Daí é o momento da gente fazer a sangria pensando na segurança do meu operador, né? E essa é a parte importantíssima, porque aliada aí à morte... a boa morte, né? Essa questão de que visualmente ela tem o impacto aí das contrações e do relaxamento depois também, mas dessa questão do acidente, né, da possibilidade de acidente, e de nós como técnicos deixar muito claro, né, os passos que estão se dando, que é na busca aí do bem da morte, e a outra é da própria segurança, né? Muito, muito bem lembrado. Muito bom, eu acho que a gente passou tudo, né? Eu acho que sim. Daí eu acho que um ponto que é só importante o pessoal ter em mente... tu ia falar do final, né? De como identificar, né? Se esse animal tá de fato bem sensibilizado, se o meu procedimento foi feito da maneira correta, né? Sim. Eu acho que o primeiro ponto, e daí isso vem independente do método que a gente elegeu como método de eutanásia para minha categoria, a perda de postura é um dos primeiros sinais, né? Então a gente realizou o método perda de postura e a identificação dessas fases tônica e clônica. Um segundo ponto é a questão da vocalização, né? Se tem vocalização, é sinal de consciência. E daí a gente não está falando de saída de ar dos pulmões que movimenta cordas. Está falando de vocalização mesmo, né? Então, o animal está vocalizando, é um sinal de consciência. A gente olha bastante também a questão visual, de olhar, né? Que a gente chama de olhar vidrado. Então, assim que você faz o método, o animal está com o olhar vidrado, quer dizer que a gente já não tem mais resposta cerebral. A questão de reflexos a estímulos dolorosos. Então, no começo, quando o pessoal ainda está em treinamento e às vezes fica na dúvida, a gente está falando de suínos, onde eu tenho muito estímulo nervoso. Focinho, um beliscão no focinho. Se o animal estiver consciente, ele vai vocalizar se você beliscar focinho, ponta de orelha, boca, algo nesse sentido. Então, a gente olha também padrão de respiração, se está rítmico ou se está arrítmico, deveria estar arrítmico. Então, tudo isso são parâmetros que a gente vai olhar em 30 segundos, né? E daí, por isso o treinamento é tão importante, para identificar, não, ó, a minha insensibilização foi correta, posso fazer a sangria. Então, durante a fase tônica, a gente está observando tudo isso ao mesmo tempo. Olhar vidrado, respiração, batimento, resposta de vocalização, estímulo doloroso, 30 segundos. Identifiquei, não tem nada. Fase clônica, meu operador está seguro, pode sangrar. Sangrou, pronto. E aí um outro ponto muito importante, Guilherme, é que a gente tem em mente que se a gente fez a eutanásia, ela é realizada na granja,
é o descarte adequado dessas carcaças, né? Não é um animal que vai ser usado no refeitório, não é um animal que vai ter nenhum destino. O destino dele é composteira, é triturador e biodigestor, é um animal de descarte. E aí, claro, entra no parâmetro, nos quesitos do médico veterinário, identificar se aquele caso não é nenhum problema de saúde pública, de segurança mesmo, né? E não, vai para a composteira, tudo bem. Então, fazer o descarte adequado desse resíduo, dessa carcaça, também é um ponto muito importante da eutanásia. A gente tem que ter isso no plano de ação, né? Qual que é o destino dos meus resíduos? Isso também é muito importante, que de forma alguma, esses animais que são aí de eutanásia, que a gente optou na árvore decisória e optou pela eutanásia, eles não podem ser consumidos porque a gente não tem a questão rigorosa do abate de fiscalização, questão higiênico-sanitária, né, de inspeção que é realizada. Então, isso é um ponto muito importante também. Muito bom, muito bom. Acho que um tema é bastante complexo, né? Um tema complexo, mas muito real, né? Em todas as granjas, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tem uma evolução bastante grande, a gente estava falando do passado e do presente, né? A gente tem uma evolução bastante grande, com várias empresas hoje literalmente munindo as suas equipes com os dardos cativos, né? As pistolas aí para fazer isso. E eu acho que é importantíssimo também, eu tive essa experiência, de a gente trabalhar e fazer sucessivos retreinamentos para ver exatamente aonde que está indo, até por diferença de formação genética, né, ou aonde que está exatamente pegando, né, a pressão aí do dardo. Te agradeço bastante aí, Laia, pela aula que tu nos deu, e indo para uma questão mais leve aqui do nosso programa. Eu estava pensando aqui, tu começou falando de gente, né? As minhas últimas entrevistas aqui, eu tive alguém falando de gente, de liderança, de manutenção disso aí. A última entrevista que nem foi hoje pro ar, sobre alternativos aí do DGS, né? E essa aqui, então, sobre mortalidade, para ver que aquilo que a gente falou lá no começo, né, para um público bastante diverso aí, e com cada um com a sua necessidade, né, e com a sua intensidade. Então, até eu lembro o pessoal aqui, os que estão assistindo, né, que eventualmente que tenham dúvidas, que mandam, ou comentários, né, que são temas muito diversos e a gente fala com pessoas que estão estudando sobre isso, né, sobre esse tema e relembrando, né. Então, para nós sempre é bom relembrar daquilo que é importante. Lá fora dessa vida da pesquisa, do doutorado, qual que é o momento aí de lazer, qual que é a atividade de lazer, o que tu tem para nos dizer? Gente, eu sou mineira, né? Aí não tem muito para onde correr, é cerveja, torresmo, costelinha e bicharada. Tenho 2 cadelas que são minha vida, que são 2 monstrinhas de 40 quilos cada uma, bem pequenas, e a gente tá sempre aí. Passeia com o cachorro, toma uma cerveja, faz um porco pizza para os amigos e estamos vivendo o melhor da vida. Que bom. E algum recado, vamos direcionar aqui hoje um recado para quem está para os estudantes, né? Para quem está começando ou para quem está no meio aí das dos nossos cursos aí, que vão ser nossos futuros colegas. O que tu tem para dizer aí para esse pessoal que está? Acho que o ponto mais importante é a gente entender o momento que a gente vive, ser mais empático, saber escutar mais e entender que as coisas têm problemas. A suinocultura, eu gosto sempre de falar isso, né? Porque a gente que às vezes está muito envolvido, a gente defende com unhas e dentes, e sim, é o nosso papel, mas a gente também precisa entender que tem muitos problemas, e que bom que tem problemas, porque a ciência está aí para isso, né? Para resolver problemas, e a universidade está aí para isso, e a gente, como LPS, está aí para isso. Então, que a juventude, esse pessoal que está chegando agora e tem muito mais energia e é muito mais engajado, né, e está nesse momento, que eles vejam os desafios e os problemas como uma oportunidade, né? Então, que bom que tem problemas, assim a gente tem emprego para o futuro, e que, assim,
Problema no caminho todo mundo tem, mas isso é uma oportunidade para a gente pesquisar, estudar, se desenvolver. E olha, aqui eu tenho um gargalo, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então isso eu acho que é um ponto principal. Sejam engajados, sejam envolvidos, estejam atrás de pessoas que te colocam para cima, que te motivem, que te respeitem. Isso é um ponto muito importante, né? Então esteja num ambiente de trabalho, de estudos que respeite quem você é, sua identidade, suas origens, aquilo que você acredita, mas que te ponha para cima e te motive a ir atrás e querer mais, sempre mais, e ser muito engajado. E se tem um problema, que bom que tem um problema. Como eu vou resolver esse problema, né? Ter esse espírito resolutor, eu acho que para mim foi um divisor de águas e mudou minha vida, assim, me trouxe pessoas incríveis e caminhos incríveis para seguir. Então, a suinocultura, ela precisa de gente envolvida, gente que veste a camisa, e gente que quer melhorar a vida dos animais, quer melhorar a produção, quer melhorar a produtividade, gente que pensa na parte econômica também, que é o nosso objetivo final, e que também pensa nas pessoas, né, na qualidade de vida das pessoas, dos animais, na saúde pública, no futuro do nosso planeta, enfim. Hoje a gente tem que ser holístico, mas sem perder o brilho no olho, né? Não é fazer por obrigação, porque o mundo me pede que seja assim. Não, fazer as coisas com vontade, com muito amor, com muito ânimo. Quero fazer porque eu gosto do que eu faço, eu acordo de manhã e eu tenho um brilho no olho de fazer o que eu faço. Então, acho que isso a gente é muito mais feliz, que o objetivo da vida no fim é esse, né? A gente quer ser feliz e melhorar onde a gente está. Então, sejam essas pessoas, melhorem o ambiente que vocês estão inseridos, isso já é bom demais. Se todo mundo fizesse isso, a gente seria basicamente, o mundo inteiro seria Minas Gerais. Muito bom. Estamos encerrando aqui e eu vou usar uma frase que eu sempre uso, que a suinocultura faz coisas boas, né? Faz coisas boas para comer e faz coisas boas para as pessoas. E só fazer uma lembrança para ti, Laia, que tu estava falando com tanto entusiasmo aí da cadeia, de fazer aquilo que a gente gosta. Tu começou a entrevista aqui no bastidor preocupada que iria tossir, né? Que estava com tosse. E em uma hora tu não deu nem uma tossida. Nem uma tossida. Então, é sobre isso. É isso aí que a gente está falando. Então, te agradeço, né, pela tua contribuição aqui. E a gente se vê por aí no nosso mundo da suinocultura. Um grande abraço. Com certeza. Muito, muito obrigada pelo convite, pela disponibilidade. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau.